817, 546, e verão lá os 4 ciclos, né? A ordem de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia, isso qualquer setor pode fazer, inclusive a Guarda Municipal, né? Inclusive a Guarda Municipal pode fazer, como prevê exatamente esse recurso especial, e o último também não pode ser do setor privado, só pode ser do setor público, que é a sanção de polícia, ou seja, aplicação de multa, né? Poder de polícia e aplicação de multa. Toda vez que nós somos premiados aí com a multa, seja uma multa de trânsito, lá da Lei 9.503, de 97, seja uma multa ambiental do Decreto 9.514, de 2018, as mais variadas multas que nós temos aí, todas elas são penalidades, né? Multa aplicada só uma vez, né? Outro dia eu vi um empresário que veio me consultar, dizendo por quantos meses ele poderia aplicar multa. Eu digo, como assim? Não, eu tenho que aplicar multa no camarada lá, e é verdade que é só por 12 meses? Eu digo, não, a multa é uma coisa, a multa ela só pode ser aplicada uma vez, que ela é uma penalidade, né? Uma penalidade só pode aplicar uma vez. Isso está lá no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, inciso 4º, né? Artigo 8º, inciso 4º, que proíbe aí o non bis in idem. O que é non bis in idem? É uma pessoa ser penalizada 2 vezes pela mesma coisa, né? É proibido penalizar uma pessoa pelo mesmo fato 2 ou 3 vezes, só pode penalizar uma vez. Então, a multa só pode ser aplicada uma vez, né? E então, o que pode ser todo mês é a correção monetária. Aí é outra história, está lá no artigo 406 da Lei 10.406 de 2002, aí é correção monetária, não tem nada a ver com multa, né? Então, a multa é uma sanção de polícia, né? Inclusive, nessa questão, tivemos conversando também outro dia acho que era podcast, né? Que chamam já desses nomes novos aí, eu não conheço, mas é uma rádio lá de Minas Gerais, exemplo da questão da multa, né? Uma multa, por exemplo, para um empresário, se eu dever para o empresário ou dever para a Receita Federal ou Secretaria da Fazenda, por exemplo, eu tenho que pagar o governo, o empresário que se lixe, né? Porque a multa do empresário, conforme prevê o artigo 52, parágrafo 1º da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, ela pode ser no máximo 2%. No máximo 2% essa multa. Já a multa do governo, lá pelos termos do artigo 44 da Lei 9.430, né? Artigo 44 da Lei 9.430, a multa do governo, no mínimo, é 75%. Né? Então, veja, 2% de um lado, 75% do outro, não é verdade? Então, veja que existe aí essa questão. Quando houver a opção de pagar o governo ou pagar o empresário, é muito melhor pagar o governo e deixar o empresário para depois, né? Porque a multa aplicada pelo Estado é pesadíssima. Basta ver o artigo 44 da Lei 9430, de 94, nessa lei, que é no mínimo 75%. Então, vejo que um dos ciclos do poder de polícia é a sanção de polícia, ou seja, a multa. Então, o setor privado, nesse caso aí, logicamente específico, do poder de polícia, ele só não pode criar leis e também não pode aplicar multas, o resto ele poderá fazer. Então, esse é o poder de polícia, lá do artigo 78, da lei 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional. Né? Então, esse é o nosso famoso e bom CTN, que os senhores irão usar muito lá quando estiverem estudando o direito tributário, né? E também o direito financeiro e também o direito referente à execução fiscal, né? O direito processual fiscal, que é regulamentado aí pela Lei 6.830 de 80, sem antes a pessoa ser inscrita aí na dívida ativa, né? Nos termos do artigo 201 dessa própria lei, que é a Lei 5.172 de 66. Então, vejo que a primeira das atribuições, a primeira competência, a primeira função da administração pública
objetiva é o exercício do poder de polícia, né? Exercício do poder de polícia. Depois do exercício do poder de polícia, como dá para ver nesse post aí, nós temos a fomentação das políticas públicas. O que são políticas públicas, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre a medida provisória 1061. A medida provisória 1061 de 2021, ela vai alterar a lei 10.836. Essa lei 10.836 é a lei que fala, que versa sobre o Bolsa Família, né, que traz aí um efeito grande e mentiroso em relação aos desempregados, né? Quando se diz no Brasil que nós temos aí 14 milhões de desempregados, na verdade nós temos quase 60 milhões de desempregados, porque 50 e poucos milhões de famílias vivem desse Bolsa Família. Na verdade, não trabalham. Eles são desempregados que recebem Bolsa Família. Então, eles não entram aí na estatística, né? Então, fazendo aí uma jurimetria, né? Não sei se já ouviram falar nesse termo jurimetria. Jurimetria é aquela forma de estudar direito baseado em estatística, né? Então, todo o advogado, por exemplo, deve ter o domínio da jurimetria. Não sei se os senhores já tiveram essa metodologia em algum tipo de aula. Quando eu vou estudar e eu vou fazer um determinado pedido, a minha petição inicial, lá do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, eu vou estudar qual é a posição do promotor, qual é a posição do juiz, né? Qual é a posição, quantas vezes o juiz julgou aquela matéria de uma forma ou de outra forma, né? Quantas vezes ele condenou, quantas vezes ele absolveu matérias daquele assunto, né? Assim como o promotor também, como é que o promotor atuou em matérias daquele assunto. Isso é chamado de jurimetria, né? Jurimetria. Quantas causas aquele tribunal já concedeu para aquele tipo de pedido, né? Quantas causas aquele tribunal já negou para aquele tipo de pedido? Isso, então, é a chamada jurimetria. Então, deem uma olhada aí também no Google, na questão da jurimetria, né? Jurimetria é extremamente importante para causas que o advogado estiver atuando, porque ele vai saber onde ele vai estar pisando, né? Se o juiz condenou todas as causas iguais às que ele vai pedir, né? Ele vai ter que se virar aí para transformar esse pensamento no juiz, convencer aí que não é bem assim como o juiz pensa, né? Então, teremos, ou preparar já por exemplo, a apelação, que é o recurso lá do artigo 1009 da Lei 13.105 de 2015, hoje a preparar também a apelação lá do artigo 594 do Código de Processo Penal, 596 do Código de Processo Penal, que é o uso do duplo grau de jurisdição, que é uma forma, quando a pessoa não está contente com a sentença, seja a sentença do artigo 381 do Código de Processo Penal, ou a sentença do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, se ele não estiver contente, ele poderá recorrer, né? Poderá usar o duplo grau de jurisdição, que é um princípio que não está na Constituição Federal, está lá no artigo 8º, parágrafo 2º, a linha H, né? Artigo 8º, parágrafo 2º, a linha H, na verdade é número 2, né? O Pacto de São José da Costa Rica não tem parágrafo, então é artigo 8º, número 2, a linha H do decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, nessa situação, e quem vai determinar isso é a jurimetria, né? Se o cara sabe que aquele juiz não dá de jeito nenhum, então já prepara logo o recurso e deixa esperando lá. Quando sair a sentença, já interpõe o recurso logo para não perder muito tempo. Então, tudo isso baseado na jurimetria. Bom, então, voltando para cá, a primeira das atribuições, das competências, das funções da administração pública é exatamente o exercício do poder de polícia, né? Exercício do poder de polícia. Já o segundo é a fomentação das políticas públicas, né? Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que agora também mudou, né? Passou para
programa Casa Verde e Amarela,